Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma entrevista Infomoney. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política aqui do Infomoney e tenho o prazer de receber nesta quinta-feira o deputado federal Baleia Rossi, que é líder do PMDB na Câmara dos Deputados e é relator, é o autor, na verdade, da PEC 45, que é a proposta de reforma tributária, uma das propostas que estão em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada na CCJ e agora está em discussão em uma comissão especial. Deputado, é um prazer conversar com o senhor. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Infomoney e poder falar um pouco sobre essa proposta PEC 45 de nossa autoria, que é a reforma tributária que, sem dúvida, é prioridade hoje do país, mas também a prioridade da Câmara dos Deputados, do presidente Rodrigo Maia, e espero que a gente consiga avançar e finalizar esse debate já de tanto tempo no nosso país. Deputado, eu queria começar essa conversa como... Até ontem todo mundo estava discutindo a reforma da Previdência, era a Previdência dia e noite, e agora que a sociedade está começando a discutir mais a questão da reforma tributária, que é uma pauta, como o senhor mesmo disse já, de longa data no Congresso e que enfrenta muitas dificuldades. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco do que trata a PEC 45, quais são os pontos que essa proposta deseja atacar e quais são os benefícios que ela pretende trazer para a sociedade. Olha, a PEC 45... ela é fruto de um estudo já de 5 anos do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, coordenado pelo Bernard Api, que tem a Vanessa, que tem o Eurico, que tem o Nelson e outros especialistas que, ao longo desse período, estudaram os melhores exemplos do mundo para a gente poder aplicar no Brasil. Exemplos vitoriosos e que podem ajudar a destravar nossa economia. Eu pude apresentar esta PEC, estou fazendo a defesa política dela, porque acredito que a simplificação tem que ser a base da nossa tributação. Hoje nós temos um sistema tributário dos mais complexos do mundo, sabidamente o pior sistema tributário do mundo, arrecada mal, nós temos pouca clareza nos impostos e a PEC 45 ela visa exatamente a simplificação dos impostos do consumo. Qual é a ideia? É unificar 5 impostos, 3 federais, que é PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Você teria o imposto sobre bens e serviços na característica do IVA, que é adotado em vários países desenvolvidos. Com isso, nós conseguimos simplificar de uma maneira neutra, com equidade, o nosso sistema tributário no consumo. Hoje nós temos um pouco de tributação na origem, onde o produto é fabricado, nós temos tributação no meio da cadeia produtiva, e nós temos um pouco de tributação no destino, no consumo. Com a PEC 45, de nossa autoria, 100% da tributação passa a ser no consumo. E isso dá uma clareza para quem vai empreender, para os empresários, possibilidade clara de gerar emprego e renda para a população, e também uma clareza para o consumidor, que hoje não tem a mínima ideia do que paga de imposto, porque paga imposto sobre imposto, o imposto hoje é cumulativo, nós temos uma desorganização total e isso vai fazer com que as empresas tenham mais competitividade. Então, no final das contas, qual é o objetivo? Fazer com que o sistema tributário não seja impeditivo para as empresas gerarem empregos e renda para a população, que é o grande objetivo da reforma tributária. Deputado, há uma série de propostas de reforma tributária em discussão, tem uma no Senado, que é do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, o governo pretende enviar uma nos próximos dias, não vai demorar muito. Teve uma proposta, inclusive, de um deputado federal, né? Ontem foi apresentada, Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal, tem dos governadores, enfim, tem até dos empresários do Movimento Brasil 200 também. Por que a sua proposta é a
mais adequada para esse ambiente, esse momento, para solucionar esse problema dos impostos aqui que a gente vive hoje? Olha, eu acho que nós temos um grande desafio que é dialogar com todos os agentes públicos. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é uma figura importante no quadro político e já colocou a reforma tributária também como algo importante para o Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes também já sinalizou que enviará algumas propostas de reforma tributária. Nós temos o presidente Rodrigo Maia, que é um entusiasta desta pauta econômica. Muito do que nós já avançamos até aqui foi graças ao comando do Rodrigo, à determinação do presidente Rodrigo Maia de mexer em pontos que muitas vezes eram deixados de lado, mas que são necessários para a gente enriquecer a economia. Então, não é a questão de ser melhor ou ser pior. Eu acho que nós temos que unir forças para apresentar um texto para a sociedade, apresentar uma reforma tributária que seja o fim de 30 anos de discussão. Eu até conversei com o presidente Rodrigo Maia quando ele sugeriu que eu apresentasse essa PEC, que eu não gostaria de escrever mais um capítulo nessa novela. Acho que agora a Câmara dos Deputados está absolutamente madura para fazer essa discussão, mas votar uma reforma tributária. Se você pegar, Marcos, o histórico recente da Câmara, uma Câmara 50% renovada, mais liberal, uma Câmara reformista. Tudo o que nós avançamos até aqui é uma comprovação de que nós temos condições de fazer a reforma tributária acontecer de verdade. E nós vamos trabalhar politicamente para que isso ocorra junto com o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, junto com o Senado e a Câmara dos Deputados na PEC 45. O que se discute que o governo deve apresentar é uma espécie de um imposto sobre transações financeiras, junto com uma espécie de um IVA, um IBS também, um imposto que unifique, só que em nível federal, provavelmente não em estados e municípios, como propõe a sua PEC. Qual é a sua avaliação sobre, primeiro, esse imposto sobre transações financeiras, como até um mecanismo de você compensar, de uma certa forma, a questão da desoneração da folha? Olha, nós precisamos aguardar a chegada do projeto para a gente poder aprofundar, para a gente poder realmente ter uma opinião definitiva. O que acontece é que nós tivemos o enterro da CPMF há pouco tempo atrás como uma grande conquista da população, porque as características dessa contribuição de movimentação financeira, elas não são boas. É um imposto ruim, é um imposto em cascata, é um imposto que desorganiza a economia, que prejudica a exportação, que prejudica as relações econômicas. Então, eu vejo com certa dificuldade esse debate. Agora, nós não podemos ter preconceito. Eu acho que nós precisamos aguardar que o governo mande a proposta para a gente fazer uma análise. É sabido que tem uma rejeição da própria população e na própria Câmara dos Deputados da volta da CPMF. Deputado, essa é uma proposta de reforma tributária que trata essencialmente dos impostos sobre consumo. A gente ouve com muita frequência de especialistas que a crítica que se faz ao sistema tributário brasileiro é que ele é muito focado no consumo. Por que ter iniciado a reforma tributária por este campo, não ter discutido renda ou patrimônio ou qualquer outra área da tributação? O governo federal já sinalizou que vai encaminhar para a Câmara dos Deputados um projeto de desoneração de folha, que você já comentou, do imposto de renda de pessoa jurídica, diminuição da alíquota hoje 34 para mais ou menos 25, ainda nós não temos a definição, e também uma nova tabela de imposto de renda, que são projetos que não se comunicam com os impostos sobre o consumo. Talvez encaminhem o IVA
nacional, que é a união dos 3 impostos que está garantida na nossa PEC 45, mas a nossa faz um IVA nacional, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, como é chamado, incluindo estados e municípios. Nós podemos fazer o debate dos impostos de consumo na PEC 45, depois nós podemos analisar as outras propostas do governo para que nenhuma saia na frente do que a outra. Nós não temos esse interesse. Eu acho que nós temos que fazer essas matérias econômicas avançar, aprovar. Por quê? Porque nós já superamos a reforma da Previdência, que foi importante. Mas a reforma da Previdência é para equilibrar os gastos públicos, para finalizar esse déficit público maluco no nosso país. Mas a reforma tributária, sim, vai ter condições, vai dar condições da nossa economia reerguer e gerar os empregos que são necessários. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados. Nós temos mais 7 milhões de pessoas que a geração nem estuda e nem trabalha. Então nós estamos falando em 20 milhões de brasileiros que não têm, que estão aptos para o trabalho, mas que não têm nenhuma atividade econômica. Então, todo o esforço que o ministro Paulo Guedes está fazendo, ele será valorizado no sentido de que criem-se as oportunidades para novos empregos no país. Acho que esse é o foco. Dá para discutir tudo ao mesmo tempo? O que dá para fazer nesse sentido? Tem que criar uma lista e ir discutindo tema a tema, imposto de consumo, depois discute tributação sobre renda, como que vai ser? Eu entendo que é possível, nessa área econômica, a gente discutir todos os temas em conjunto, paralelamente. Até é bom porque a PEC 45 acaba recebendo algumas críticas do setor de serviço que será altamente beneficiado na desoneração da folha. Então, eu acho que se nós conseguirmos a tramitação em conjunto, é um facilitador, inclusive, para a aprovação de todos. Deputado, o senhor mesmo colocou, o setor de serviços muitas vezes se vê como prejudicado por essa proposta, a PEC 45. A proposta ela tem um ponto que é muito elogiado de equilibrar e colocar todos os setores no mesmo nível, sem benefícios, sem algumas distorções, como os críticos chamam. Até que ponto a gente deve ir? Quais são os limites para a concessão desse tipo de benefício por um setor? Até que ponto a gente tem que pensar na extinção de empresas por determinadas decisões de política pública, decisões tributárias? Como equilibrar isso? Um dos objetivos da nossa PEC é acabar com a guerra fiscal também. Nós temos alguns efeitos que são esperados com a reforma tributária, positivos na economia, que são muito caros. Por exemplo, nós temos estudos que demonstram que se a gente aprovar a reforma tributária, nós vamos ter, no mínimo, o acréscimo de 10 pontos no PIB nos próximos 10 anos. Aumento do PIB geração de emprego, renda, a economia se levantando novamente. Nós temos o fim do contencioso. Hoje, nós temos 700 bilhões de reais de contencioso administrativo só no CARF, sem contar estados e municípios. São contestações jurídicas brigando com o fisco nacional. 700 bilhões é uma reforma da Previdência, só de contencioso. E a nossa proposta acaba diminuindo quase para zero o contencioso, porque dá mais clareza no que diz respeito a esses impostos para o consumo. Aumento de 10% na capacidade de compra da população, no poder de compra da população. Melhora no ambiente de negócio e prepara o país para uma diminuição da carga tributária e uma redistribuição dos recursos que hoje ficam muito na União. E a gente sabe que cada vez mais a União passa para os estados e municípios as responsabilidades sobre educação, saúde, segurança, mas pouco vai de recurso. Então também é uma forma
da gente fazer uma redistribuição. Então, claro que você tem alguns setores que são mais afetados, como você falou, que é o setor de serviços. Agora, o setor de serviço que presta serviço para o consumidor final. Porque aquele que presta serviço no meio da cadeia produtiva, ele tem crédito. Então, tudo que ele prestar de serviço no meio da cadeia produtiva, ele vai gerar crédito. Então, ele não é impactado. Agora, aquele que presta serviço para o consumidor final, realmente é uma discussão que vai ocorrer na comissão especial. Nós temos o Wildo Rocha, que é o deputado do Maranhão, do MDB, que é o presidente da comissão. Nós temos o Aguinaldo Ribeiro, que é o líder da maioria na Câmara Federal da Paraíba, do PP, que os dois juntos vão tocar a discussão na comissão especial, que, claro, tem por objetivo melhorar o texto, colher sugestões de setores, dos entes da federação, para que a gente possa ter um texto final que garanta esse equilíbrio. O que nós não podemos é mudar a espinha dorsal do projeto. Nós esperamos que a comissão especial faça um bom debate, contribua e que não desfigure, porque senão nós não teremos condições de aprovação. Deputado, pelo seu discurso parece também uma questão de narrativa muito importante, porque a ideia que o senhor vende é que, olhando para frente, vai haver um benefício para todos os setores, mesmo para aqueles, como o setor de serviços, que é prejudicado no curto prazo. Por que essa narrativa ainda não vingou, pelo menos até os últimos anos, né? De reforma tributária se discute há muito tempo, o IVA, não exatamente nesses formatos, também é discutido já há bastante tempo. O Raul vem sendo, nessa legislatura não, mas nas últimas, foi um defensor, foi alguém que tentou brigar para construir essa pauta e não conseguiu. O que deu errado? Por que não havia clima político para isso? Olha, o deputado Raul, o ex-deputado Raul, ele debateu muito esse tema, contribuiu muito, tem grande conhecimento sobre reforma tributária e a ideia, inclusive, já foi aprovado um convite para que ele possa também na comissão especial debater e contribuir com as suas ideias dentro da reforma tributária. Nós temos essa novela de 30 anos de reforma tributária. Foram bons debates, foram boas contribuições. Nós temos o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, também, que contribuiu muito com essa pauta. O fato é que nunca nós tivemos, por parte do governo federal, vontade efetiva de aprovar uma reforma tributária. Por quê? Porque o governo sempre teve medo de repartir o bolo. Ah, vamos ter uma reforma tributária? É natural que o governo federal tenha uma necessidade de distribuir um pouco mais de recursos que hoje está centralizado para os estados e para os municípios. Hoje, a gente percebe que o ministro Paulo Guedes, na própria campanha, ele usava o slogan mais Brasil e menos Brasília. Quer dizer, numa comunicação clara de que, olha, vamos dividir um pouco, a gente dividiu muito as obrigações, mas não os recursos. Então, é a possibilidade da gente fazer a distribuição também dos recursos. O presidente Jair Bolsonaro, em todas as entrevistas que ele deu ultimamente nas televisões, ele tem falado, olha, depois da reforma da Previdência, vamos partir para uma reforma tributária. Então, isso é um facilitador para que essa pauta caminhe. Sem contar, claro, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele é um grande patrocinador dessa pauta econômica, ele entende do assunto e sabe que nós não teremos outra saída para combater os males do país, para enfrentar os problemas do país, o problema dos menos favorecidos, das pessoas que estão hoje sem nenhuma expectativa de futuro, senão a gente reaquecer a economia para gerar emprego. Gerando emprego e renda,
você vai tirar as pessoas da miséria, da pobreza, da condição subhumana. Então, acho que esta é a pauta que nós temos que tocar. Deputado, desde janeiro nós realizamos uma pesquisa chamada Barômetro do Poder com os especialistas, analistas políticos das principais casas de análise de risco político em atividade aqui no Brasil. E na última a gente perguntou sobre a reforma tributária. Primeira pergunta foi sobre qual das propostas tinha mais chance de avançar. A sua foi apontada por 87% dos respondentes. Só que, por outro lado, 47% vem como baixas as chances de aprovação de uma reforma que unifique impostos, né? Uma unificação de impostos em alguma medida. Por que a gente tem que acreditar que esse ambiente político é mais favorável? O senhor já colocou um pouco algumas questões sobre a postura do Executivo e essa formação do novo Congresso. E quais são os principais focos de resistência para essa proposta? O que o senhor tem sentido nesse início de tramitação do texto? Olha, é natural que as pessoas elas estejam meio descrentes com uma tramitação que dura tanto tempo. Desde a Constituição de 88, o país precisa de uma reforma tributária e, efetivamente, muito pouco foi feito nessa área. Então, mais uma proposta. Espero que não seja. Espero que a gente consiga aprovar. Eu já falei do ambiente político e da própria Câmara dos Deputados. Eu vejo uma Câmara que votou a reforma da Previdência com 379 votos favoráveis. É uma Câmara diferente. Ninguém, nem o mais otimista dos otimistas, colocaria um placar tão seguro, tão largo como o que foi. Isso demonstra que a Câmara quer continuar com as reformas. E a reforma tributária é uma pauta positiva. É uma pauta que precisa de ajustes, claro, mas é uma pauta que a sociedade cobra. Nós estamos fazendo um diálogo agora bastante franco com os governadores. É importante que tenhamos o apoio dos governantes, de quem administra cada um dos estados. Essa semana, na terça-feira, eu me reuni com os 27 secretários de Fazenda do CONCEFAZ, do Conselho dos Secretários da Fazenda. E eles claramente disseram, olha, a melhor proposta é a PEC 45 e nós vamos finalizar algumas propostas para que os governadores possam apoiar a PEC 45. Então, esse apoio é um apoio muito importante. Outro diálogo que nós fizemos com a Confederação Nacional dos Municípios, com o Harold, que é o presidente, da mesma forma, fui eu, o deputado Hildo Rocha, presidente da comissão, o Aguinaldo, que é o relator, e nós também fomos discutir com os representantes dos municípios. E o Harold e a sua equipe técnica também demonstraram simpatia e apoio à PEC 45, a tramitação, com alguns ajustes, com algumas modificações. Então, neste momento, nós estamos trabalhando no sentido de unir forças políticas, principalmente dos entes que são afetados, para que não haja resistência à tramitação da PEC. E a comissão especial também, esse diálogo nós fizemos, mas todos eles vão ser levados para a comissão especial, que é o fórum apropriado para essas discussões. E claro que ouvi também sugestões dos setores de serviço, da construção civil, da indústria, enfim, acho que todos têm que participar desse debate porque é um tema que está maduro. Eu acredito que os deputados têm absoluta condições de votar ainda este ano a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, um dos pontos críticos até que alguns governadores têm apontado é a questão da gestão dos recursos oriundos desse imposto, como que seria o Conselho, a formação do Conselho e principalmente o Fundo de Desenvolvimento Regional. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que está em discussão, o que é possível, como é possível avançar em direção ao consenso sobre esses assuntos. Nós temos duas propostas. Na proposta original, o fundo gestor seria composto pela União, estados e municípios. A proposta dos governadores é que a União não participe, como é um ente só, e os conflitos estariam nos estados e municípios, que a União deixe de participar. Os municípios já têm uma sugestão diferente.
Eles entendem que deva haver a participação dos estados, dos municípios e da União, mas de maneira igual, que nenhum tenha peso maior que o outro. Esse debate acontece porque no Conselho Gestor do Simples Nacional, a União ela tem o maior peso e acaba sempre definindo qual o caminho. Então a crítica ela vai nessa questão do equilíbrio de forças no Conselho Gestor. Mas é algo que a Comissão Especial vai analisar e eu acho que dá para superar, dá para fazer um entendimento onde União, Estados e municípios possam viver em harmonia. E nós vamos ter outras sugestões que com certeza vão melhorar a matéria, vão fazer com que algum desentendimento ou alguém que se acha mais atingido que possa ser atendido também, é natural. A Câmara dos Deputados, ela faz a comissão especial exatamente para isso. Não existe proposta perfeita, não existe proposta pronta. Nós temos uma boa proposta, uma excelente proposta, que foi estudada por especialistas, mas que vai poder receber contribuição de tantos outros especialistas que possam melhorar a proposta. Deputado, agradecendo muito já a sua presença aqui, vou fazer minhas últimas duas questões. A primeira é muito vinda dos nossos leitores, eles se queixam muito do excesso de sonegação que o nosso atual sistema tem. Como que o sistema do IBS, esse proposto na sua proposta, na PEC 45, ela trata dessa questão? Como ela pode ajudar a combater a sonegação? Nós temos hoje a tecnologia como uma ferramenta para o combate à sonegação. Com a aplicação do IBS, para gerar créditos ao longo da cadeia produtiva, você precisa ter nota fiscal. E hoje nós temos essa tecnologia disponível para aplicar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a nota fiscal paulista, que é um sucesso, que as pessoas exigem nota fiscal exatamente para poder ter algum tipo de benefício. Eu entendo que se a gente colocar todo o imposto no consumo, as pessoas vão exigir nota fiscal e o governo também vai se preparar com a tecnologia existente, que é absolutamente favorável, para que todos tenham condições de exigir nota fiscal e pagar os impostos. Deputado, o que vai ser mais fácil, aprovar a reforma da Previdência ou a tributária? Olha, cada uma tem o seu tempo. A da Previdência nós já conseguimos superar na Câmara dos Deputados. Pode ser que volte alguma parte, né? É uma pauta dura, uma pauta eleitoralmente difícil, mas vital para o país. Não dá para a gente fazer aquele discurso fácil e demagogo de tentar agradar, sendo que a gente está lidando com um assunto sério que é o futuro dos nossos filhos e netos, que se a gente não tivesse feito nada, nós poderíamos estar comprometendo as aposentadorias atuais e futuras. Então, com muita tranquilidade, nós fizemos a defesa da reforma da Previdência e acho que fizemos o correto. A reforma tributária está amadurecida, nós vamos fazer o debate. Acho que na Câmara existe um sentimento muito favorável pela aprovação e eu espero que nesse ano a gente consiga superar reforma da Previdência e reforma tributária. Juntas, nós vamos destravar a economia, fazer com que os empregos sejam gerados, que melhore a vida das pessoas. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos sobre a proposta. Eu que agradeço. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos contar com a sua participação no nosso próximo InfoMoney Entrevista. Obrigado.